O Supremo Tribunal Federal acaba de receber a lista do Procurador da República com 54 nomes de políticos. 54 nomes de políticos. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, vai analisar os nomes entregues pelo Procurador-Geral da República, um a um, antes de quebrar o sigilo. Rodrigo Janot falou da investigação dos políticos envolvidos a um grupo de manifestantes, concentrado em frente à Procuradoria-Geral da República. A conversa foi gravada com o celular. Vamos trabalhar com tranquilidade, com equilíbrio, e quem tiver que pagar, vai pagar. Nós vamos apurar. Se eu tiver que ser investigado, eu me investigo. Para chegar aos nomes, Janot se baseou nos depoimentos de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, e do doleiro Alberto Youssef. Nos pedidos de abertura de inquérito, o procurador já pode pedir a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos envolvidos. Para o cientista político José Álvaro Moisés, o Brasil estaria diante de uma avalanche política. Isso vai dar uma enorme mudança interna. O Congresso tem nomes, tem valores capazes de propor uma reforma política e ir numa direção positiva. Mas eu estou absolutamente convencido, se não houver reforma política, nós não vamos enfrentar a corrupção. Com a lista nas mãos, caberá ao ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, analisar os pedidos e determinar quais inquéritos serão abertos. Só depois disso, ele deve quebrar o sigilo e divulgar os nomes incluídos na lista. Outro ministro do STF, Marco Aurélio Mello, defendeu hoje a retirada do segredo de justiça. Entre os políticos citados por Paulo Roberto Costa na delação premiada e que podem estar na lista de Rodrigo Janot, aparecem o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e Ciro Nogueira, senador e presidente nacional do PP. Os pedidos de inquérito aceitos serão encaminhados a um delegado federal, que fará as investigações. Dentre as provas que serão levantadas, além das provas testemunhais, claro, estarão as chamadas provas periciais, que são as provas que darão a certeza material do crime, através de laudos contábeis, através de documentos que possam embasar aquilo que as pessoas eventualmente disserem. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que não vai comentar a possível inclusão na lista. A senadora Gleisi Hoffmann declarou que não tem nada a temer sobre a investigação e que os sigilos fiscal, bancário e telefônico dela estão à disposição da Justiça. E o senador Ciro Nogueira prometeu renunciar se surgir alguma prova contra ele na Operação Lava Jato. É essa danada da expectativa em relação a essa lista, né, Cunha Lima? Eu acho que essa lista nos leva a uma reflexão sobre a burrice da covardia. Você veja o seguinte, se o fulano, para se reeleger, tem que ter dinheiro e o governo, para governar, tem que fazer barganha, e a barganha gera corrupção, é claro que não haveria lista nenhuma se o deputado tivesse a coragem, não tivesse a covardia de não fazer reforma política. Já passaram aí diversos governos, não sai reforma política por covardia, covardia burra. Porque uma covardia conveniente às vezes leva a soluções melhores. Então é o seguinte, nós estamos criando um círculo vicioso que vai levar para o buraco até os aproveitadores. Quer dizer, essa lista é a prova de que o sistema de barganha não funciona, leva mesmo à corrupção, e essa corrupção, e aí eu estou com o Moisés, essa corrupção é uma reforma política, mas não aquela reforma política acanhada, proposta pelo Temer, e eu tive a ocasião de falar isso pessoalmente ao Temer. Eu falei, Temer, essa reforma política que você propôs é muito acanhada, não resolve a metade de nada. E a reforma política que o governo, às vezes, finge que vai mandar. Olha, o Gabriel P. aqui pelo Twitter, não vai ter reforma política porque os financiadores de campanha não aprovam. Isso é fato. E a grande vantagem é que uma boa parte desses financiadores de campanha vão ter que mandar o cheque para eles da cadeia, né? Quer dizer, porque realmente, quem são os financiadores de campanha? São as grandes empresas, porcentagem enorme das quais está indiciada com grandes riscos de deixar de funcionar. Então, eu acho que pela primeira vez no Brasil, a figura do corruptor ganha relevância. A figura do corruptor era uma coisa de almanaque no Brasil, não era uma instância jurídica de averiguação.
antes da averiguação final, a instância corruptora era eliminada do processo. E nós vimos isso no Satyagraha, em diversos processos anteriores. Agora, temos a impressão, eu não sou jurista, o jurista é você, mas eu tenho a impressão de que o corruptor virou uma figura judicial. É isso, né? É justamente isso, e mudou duas coisas que mudaram profundamente, Jorge, na realidade brasileira. Primeiro lugar, é que o corruptor agora tem visibilidade, estamos vendo vários deles na cadeia, e, em segundo lugar, as delações premiadas que começaram a funcionar de maneira intensa. Essas 54 pessoas que o Genovo vai colocar no Supremo são todas fruto das duas delações premiadas principais de Youssef, de um lado, e de outro lado, a de Paulo Roberto da Costa. Então, as delações premiadas estão mudando a configuração da justiça criminal no Brasil. Esse é o sistema norte-americano da plea bargaining, que aqui agora está ganhando essa intensidade. É isso mesmo. E dessa crise toda, tem que sair coisas proveitosas, porque ou nós vamos errar outra vez, ter crise outra vez, como tivemos com Collor, por exemplo, e não aproveitamos para reconstruir o país, colocar o país no devido lugar. Da crise tem que sair de imediato uma tremenda de uma reforma política, mais séria, como está dizendo o Jorge, que mude efetivamente, a começar por fim do político profissional. O Renan, se já vigorasse essa regra do fim do político profissional, ficou um tempo, não pode perpetuar. O Renan perpetuou no Congresso. Aí hoje está aí o resultado. Luiz Flávio, aproveitar a sua presença aqui, que é um jurista, explica um pouco melhor. As pessoas estão questionando por que o procurador-geral não apresenta a denúncia e está apresentando um pedido para se investigar. Bom, É porque elas são derivadas de delações premiadas? É isso? Não houve uma investigação no caso dessas pessoas que serão apontadas? Bem, a tendência é de que o procurador-geral realmente peça investigação e não abertura de processo. Por quê? Para abrir um processo, você tem que ter provas inequívocas de que recebeu. E só a delação premiada não é prova, a delação é fonte de prova, que ela indica as provas. Olha, foi dinheiro para tal banco, foi dinheiro para tal banco, eu dei para tal pessoa, dei esse cheque, etc. Ela é fonte de prova. E se o procurador-geral só tem isso em suas mãos e não tem mais, ele tem que, de fato, pedir abertura de inquérito. Porém, se algum desses nomes, se ele já tem prova concreta, dizem que contra Collor de Mello já existe uma prova concreta de recebimento na conta bancária de 3 milhões de reais. Se isso for verdadeiro, muda de figura, aí pode ser denúncia, mas a regra, a tendência será pedir a investigação. O que não significa pouca coisa, porque já tem uma delação premiada e as pistas já foram dadas. Isto mudou completamente o processo criminal no Brasil. A pista já foi dada, fica fácil agora investigar, porque é só seguir o que está na delação. Cunha Lima, tem muita suspeição em relação a se essas pessoas serão mesmo punidas. A Vânia Vanvan aqui pelo Facebook, que adianta tudo isso se não vai dar em nada? Eu acho que o brasileiro tem alguma razão, muitas vezes, de achar que as coisas não vão dar em nada. Nós fomos de uma geração que comeu pizza à vontade em diversos casos semelhantes. Eu tenho a impressão de que a coisa está mudando. Há hoje uma consciência popular manifestada de forma mais eloquente nos meios de comunicação eletrônica de massa e na rede social. Antigamente você, para ter uma reação popular, você precisaria fazer um movimento do vulto da campanha das diretas. Eu participei muito como coordenador, eu me lembro da dificuldade que foi o início da campanha das diretas. Quando se marcou o comício, dava a impressão que era uma tolice, que ninguém ia apoiar. De repente aquilo vira uma coisa, mas é uma coisa muito difícil. Hoje, em 5 minutos, a rede social derruba a passagem de avião das esposas. Entende? Então, eu tenho a impressão de que pode ser um pouco mais otimista. Eu não quero ser poliana, achar que o mundo vai ser uma maravilha com a política, mas há condições de reação popular, há condições de vergonha exposta
nas decisões dos homens públicos, dos tribunais e tudo isso, que vão favorecer o julgamento. Nós devemos muito isso à vaga do Supremo Tribunal Federal. Pois é. Vocês sabem a quem eu me refiro. Tem falta um ministro. Quem escolherá, ele será sabatinado no Congresso. Senado. Sim, do Senado. E aí, veja o problema que está posto. Mais um abacaxi para que o brasileiro vá digerindo. A Dilma vai indicar. Dizem que nesta semana ela indicaria. Ela só está esperando toda essa avalanche aí problemática dos nomes. Mas aí, quem sabatina o Senado? O Renan Calheiros vai sabatinar o futuro ministro do Supremo que vai julgá-lo. Ou seja, que coisa mais... Olha, ficou de ponta cabeça o Brasil. Está de ponta cabeça. Institucionalmente, nós estamos diante de uma crise profunda. Não que... crises no Brasil, coisas que são frequentes. Esta que está ganhando uma dimensão diferente, um colorido diferente. E mais, William, tem 2 empreiteiros agora delatando desde sexta-feira. Isto nunca aconteceu porque os empreiteiros grandes e fortes, eles têm a aumentar como código deles, é o silêncio. Eles não falam um contra o outro. 2 deliberaram falar. Esses 2 estão falando. Essa semana está rolando gravação. Quantos nomes novos não vão sair? E de gente grande. Porque são os empreiteiros donos que vão falar. Então, eles têm gente grande. Daqui a pouco começa a chegar em chefões. Daqui a pouco.